Energete! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Pessoal, no episódio de hoje eu tô aqui com o Alan Batista, da Mareal Engenharia, empresa integradora de Fortaleza, Ceará. Um beijo, Ceará, porque o Ceará é maravilhoso, né? Alan, seja muito bem-vindo aqui no podcast do Boteco Solar, viu? Obrigado, Tati. Obrigado pelo convite, né? Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver escutando e assistindo, né? Mas muito obrigado, né? De agradecer de novo pelo convite, de estar aqui conversando com você. E vamos lá. Imagina, eu tenho certeza que essa história vai acabar inspirando vários integradores e a gente já bateu um papo, eu já percebi pela sua história que a gente vai ter muito assunto de venda para falar aqui, hein? Gente, ele falou que o difícil é ele parar de falar, olha isso. Pode me interromper, porque senão aqui é uns 5 temporadas aqui. E, deixa eu te fazer uma pergunta, por acaso você toma uma gelada também ou não? Tomo esporadicamente, se deixar, né? Pô, se Mas deixar, né? se o tempo deixar, né? Que a gente às vezes trabalha demais, mas é bom Então, para dar uma relaxadinha, ainda mais o do Boteco Solar, né? Então, eu ia falar, nosso copo não vai ficar aqui, não vai ficar não vazio fica assim tão vazio. rápido. Alan, conta pra gente como é que você começou no setor? Pronto, eu comecei no setor de energia solar, no setor fotovoltaico, em 2000, mais ou menos 2016 ainda. Na época eu fazia, sou engenheiro de formação, fazia graduação na Federal daqui de Ceará, e eu sempre busquei coisas bem assim práticas, né? Aquele dilema do aluno universitário, né? Que quer saber de coisas práticas, quer botar o conhecimento em prática, aqueles 2 anos de muita matemática, muita coisa. Então, assim, eu sempre gostei muito do mercado de trabalho, amo pesquisa, gosto muito, passei por muito laboratório de pesquisa, isso me dá uma visão hoje um pouco Bagagem, né? mais, me dá uma bagagem para conversar desses assuntos e dá uma visão um pouco mais aberta, mais ampla, mas eu sempre gostei de mercado, né? Então, sempre tive essa ideia de um dia ter uma empresa, de um dia estar atuando no mercado, até por influência também do meu pai. Meu pai foi comerciante, trabalhou numa empresa num comércio, numa grande rede de mercado. Ele foi gerente e eu vi aquilo desde pequeno, então sempre achei legal aquilo, né? Na coordenação de gente, mexer com negociação, então sempre gostei daquilo e via também alguns outros exemplos na família disso também, né? E eu sempre tive essa vontade. Então, quando eu estava lá pelo meu quinto semestre, por aí, eu estagiava num laboratório de pesquisa e tinha conversado com um professor que é uma das minhas inspirações assim de profissional, o professor Tobias, né? Que ele, inclusive, hoje ele trabalha numa grande fabricante de material elétrico e de carro. Ele está desenvolvendo um dos carros elétricos dessa marca lá na França. Que O cara é legal. fantástico, fantástico. Bem novinho e é doutor também. Então a gente sempre trocou uma ideia muito bacana. Então na época lá que eu estava saindo dessa pesquisa, estava acabando o projeto, eu disse para ele, professor, estou querendo ir para o mercado. Eu trabalhei, estudei minha faculdade, toda apesar de ser pública. Então tinha questões financeiras, então trabalhava e estudava ao mesmo tempo, né, me desdobrando. E aí nesse período eu falei para ele, eu quero pesquisa, mas eu gosto de mercado também, vou ter que ir para o mercado e tudo. Aí ele, Alan, pois vai, faz. Lá, apesar dele ter feito pesquisa, doutorado, ele fez doutorado dele na Alemanha, e o doutorado lá é bem, assim, prático, né? Doutorado na Alemanha, segundo ele me passou, o engenheiro ele também tem, mesmo no doutorado, mestrado, tem que ter um pouco de chão de fábrica, então tem que ter a parte prática. E ele foi uma das pessoas que foram afetadas aí, de certa forma positiva, né, pelo Senai, por esses cursos, e eu fiquei interessado em fazer um curso no Senai. E aí eu peguei uma lista de cursos e vi, né? E perguntei para ele, professor, esse curso aqui, né? Que na época era o que cabia no bolso, era o que eu achei interessante. E ele disse assim, professor, esse curso aqui de instalação fotovoltaica, de montagem, de montador, o que o senhor acha dele? Cara, faz, é um curso bacana e tal. E Senai é muito bom. Aí eu peguei e fui, né? Isso foi numa das férias aí
da faculdade. Fui fazer o curso, gostei do curso, achei fantástico o conteúdo, o assunto e tal, e era muito novo ainda E na era um época, né? curso prático, né? E era um curso de montagem. Então, assim, algumas coisas ali de teoria tinha, porque o instrutor era um instrutor que vinha, inclusive era até aluno de mestrado da universidade que eu era, né, da UFC, e eu já conhecia ele de vista, e por ele ser de pesquisa, então ele dava uma aprofundadazinha, eu nem gostava disso, né? Então eu aproveitava ali algumas coisas que ele soltava e ia pesquisar também. E aí, nesse momento aí, pesquisando e tudo, eu fiz esse curso e continuou, né? Então, depois com conversas com esse professor, ele sabia que eu queria mercado e tudo, e aí ele disse assim, Alan, vou te indicar para um negócio legal, né? E eu fiquei muito satisfeito, muito feliz, porque é um professor que é referência, então ser indicado por ele era só de saber de ser indicado por ele era uma alegria, né? E aí quando foi no outro dia, eu recebi um e-mail de um outro professor me convidando para participar de um projeto em pesquisa de algo que era muito novo, mas estava em desenvolvimento pela universidade, que era um comissionamento, né, da 16274, que era para fazer parte desse grupo que já estava se montando ali na UFC, Que que ia incrível, Alan. fazer, que ia fazer parte ali. E aí o fato de eles terem me convidado foi justamente, né, pelo duas características que ele pedia, né, para indicação, que era conhecimento em solar já e compromisso, né? É uma dica para quem está fazendo na universidade, né? Muitos colegas meus que tinham bolsas remuneradas e tudo, com medo de perder a bolsa remunerada, muitas vezes não dava atenção à pesquisa, chegava perto do período de provas, abandonava a pesquisa e aí depois voltava, né, para concluir pesquisa e tudo, mas aí o projeto não saía muito bem feito. E aí, quando você tem projetos maiores, projetos grandes, de grande responsabilidade, você não pode contar que o aluno vá não ir ou não ter as responsabilidades em algum período, né? Então, ele queria gente que tivesse certeza que não ia, digamos assim, Comprometida mesmo, né? que não ia arregar quando o negócio esquentasse, né? Arregar, adorei. Aqui eu estou me segurando, eu tenho uns dialetos próprios aqui, mas vai dar Ah, certo. pode soltar, meu filho. O boteco é nosso. Ah, aí a gente Aí esse é um dos pré-requisitos. E aí esse professor ele me indicou porque assim, a minha entrada nesse laboratório, que a história é grande, mas eu vou tentar resumir. A minha entrada nesse laboratório foi porque eu entrei de voluntário, eu fui atrás de uma bolsa de voluntário nos laboratórios, queria fazer qualquer forma eu queria entrar, entendeu? E como eu trabalhava e estudava, então, e era bem puxado a faculdade, eu tinha algumas reprovações. Então, pelo programa lá da universidade, você não podia ter acesso a essas bolsas. Então, o que eu fiz? Já que eu não posso ir remunerado, eu vou voluntário. Vou continuar dando as minhas aulas particulares que eu dava, de matemática, física, e vou atrás de um trabalho voluntário. Eu fiquei 1 ano e meio numa vaga voluntária. E eu não Rapaz. largava, assim, os compromissos da vaga voluntária. Eu ia nas férias. Em época de greve, eu ia no laboratório. Então, ele via meu compromisso. Então, quando houve a oportunidade de colocar em estágio de pesquisas, que já não importava ou não esse tipo de situação, ele me inseriu lá, gostou do meu trabalho, fiquei mais 1 ano e meio nesse remunerado, e aí ele me indicou para esse trabalho de comissionamentos, né? Eu comecei com o professor Fernando, lá do UFC. Talvez se você tenha até conhecido ele lá no stand No do Sim estande, sim, Energia. sim. O Fernando, meu orientador, professor maravilhoso, e ele me deu essa oportunidade. Lá nesse grupo de pesquisa, né, no GPEC, que é o laboratório que ele coordena, né? Lá também tinha pesquisas de ponta, por exemplo, os inversores metro, né? São homologados ali no laboratório. Então, é um laboratório de referência nacional na parte também de fotovoltaica, na parte de eletrônica de potência, professores fantásticos. Então, assim, uma experiência absurda poder trabalhar com ele. E aí a gente começou. Nessa época, esse grupo de pesquisa era formado por professores, né? Mestrandos e tinha até um PhD também, que é professor de uma outra universidade. E tinha participava também ex-alunos que tinham montado empresa há pouco tempo, que eles colocaram também para fazer ali apoio, e eu de estagiário, né? Eu entrei lá no início. Então, eu comecei a ler, comecei a entender um pouco mais sobre o comissionamento, comecei já a fazer os testes, então já tinha
uma noção de montagem. Então, comecei a ganhar aquela noção de auditoria, né, de inspecionar o que está ali errado, por que essa instalação não está adequada, essa tomografia, essa curva de V, será que esse teste está feito direito? Então, comecei a ganhar esse know-how, a gente começou a auditar, né, usinas que foram feitas por uma grande empresa aqui de solar no Brasil, ganhou uma licitação, né, e fez usina em uma rede de bancos. E aí a gente auditava essas redes de bancos com essas instalações feitas pelos integradores dessa empresa. E aí a gente, quando foi fazendo, era tudo muito novo, então, por exemplo, não existia modelo de relatório disso, né? Então, assim, a gente criou, então era eu, mais outra grande amiga, assim, que eu me espelho também muito como engenheiro, que é a Jéssica. Um abraço para a Jéssica, que estiver ouvindo. Que, Jéssica, assim, receba! receba, porque foi uma inspiração muito grande como engenheira. Ela é uma engenheira sensacional, assim. Um dia, se você tiver a oportunidade, e até eu vou convidar ela, né, para o teu Convidar boteco, se ela para o você tiver um dia, boteca. você vai ver, assim, sensacional, uma inspiração. E ela, tipo, ela era já mestre em engenharia elétrica, estava, Mas muito acho, legal você finalizando o falar. doutor. Muito Uhum. legal você trazer aqui pra gente, né, a inspiração em uma mulher. Eu acho isso muito legal, Alan. Sim, Muito sim. legal. E ela é fantástica, fantástica. A gente trabalhava junto, eu tinha mais acesso a ela, a gente ficava mais junto, porque ela quer assim, ela quer fazer um negócio, ela é perfeccionista ao extremo, e vai a fundo e vai com a faca nos dentes e vai para cima. Então, assim, eu, estagiário, doido para aprender, ela doida para fazer um trabalho bem feito, então a gente começou a trabalhar, então a gente começou a trabalhar no modelo de relatório e tal. E não tinha um conteúdo, não existia curso de comissionamento, não existia conteúdo de comissionamento, a gente foi fazer o quê? Ler artigo em alemão, ler Isso era artigo em em que ano, inglês. Alan? 2000 acho que já era 2017, início de 2017, por aí. E Olha aí a só. gente começou a virar, porque a norma é de 2014, né? Mas apesar ainda, naquela época, acho que poucas referências no Brasil sabiam fazer funcionamento conforme a norma, porque era já uma norma internacional que foi traduzida. Então, acho que só o doutor Roberto Ziles e um outro ali que sabia fazer, era bem restrito, né? Então, a gente foi desenvolvendo pegando retalhos, né, de artigo, de coisa, foi Emendando. juntando. Emendando, a gente viu, então a norma, quando ela diz esse teste, na realidade ela está dizendo essa interpretação com isso. Aí tinha lacunas da norma que a gente enxergava, e na prática, como que a gente vai fazer isso? Então, a gente consolidou o modelo e começou a fazer, e o pessoal gostou do trabalho que foi feito. E aí depois houve uns comissionamentos também, que foram começar a iniciar fora do estado daqui de Ceará, então a gente começou a auditar fora do estado, em São Paulo a gente auditou também, e aí foi aumentando ainda mais o know-how. Aí, na época, né, eu trabalhava nesse grupo de pesquisa, e a empresa que trabalhava lá com a gente em parceria chamou: Alan, vamos trabalhar comigo então, além de você fazer as auditorias que você vai continuar fazendo, trabalhando com a gente, você vai acompanhar a obra também, vai ver projetos, essas coisas. E aí eu comecei a estagiar para essa empresa, fazendo a mesma coisa, agora com a experiência de campo, né? Assim, de montagem, Já não era acompanhando mais um obra. estagiário só, né? Era um estagiário um pouco mais com conhecimento, né? É. Aí eu comecei. Então, assim, aí eu comecei a ver a realidade das obras e comecei a ver gente. Eu gosto muito de gente, né? Então, eu entendo assim que tudo que a gente faz são para pessoas. Então, por mais que a gente lide na engenharia com números, com projetos, com computador, com isso, com aquilo, na realidade é de pessoa para pessoa, né? Em todo tipo de coisa que você for fazer, é pessoa para pessoa. Então, eu comecei a ver como eu poderia melhorar o trabalho da execução com o conhecimento que eu tinha. Então, com a equipe ali, na época eu cheguei a liderar 2 equipes de campo, acho que dava 10 pessoas, 8 pessoas das 2 equipes. Então, eu coordenava do início ao fim as obras. Eu cheguei a fazer mais de 120 obras para eles lá, acompanhando do início ao fim. E aí eu comecei a ver, por exemplo, não adiantava eu usar a minha linguagem rebuscada da faculdade, da auditoria para o pessoal. Se eu dissesse assim, olha, não pode subir na placa, ele não ia entender. Simplesmente eu dizendo, o que eu fazia? Tá vendo esse termografia aqui? Tá vendo esse ponto quente? Provavelmente o instalador, quando foi instalar, fez isso causou isso. Tá vendo esse ponto quente nesse quadro? Provavelmente o cara não reapertou, então isso aqui pode causar incêndio, isso.
você está vendo que isso não é legal, isso é ruim para o seu trabalho, é ruim para a empresa, se acontece algum problema, é ruim para o cliente, é ruim para a empresa, isso fragiliza até a questão de você ter um emprego aqui dentro da empresa, porque se a empresa pegar um problema desse. Então, assim, a gente vai conversando e tentando ir na linguagem que o pessoal consegue entender, né? Aí, desse meu lado de ter dado aula particular, né? Então, eu sempre tento deixar o que é mais complexo, mais simples possível, né? Para falar na linguagem para a pessoa entender, né? Então, a gente começou lá a fazer esse trabalho e aí eu comecei a dar essa qualificação para o pessoal e a qualidade foi melhorando, a execução com o tempo, o pessoal foi ficando mais crítico. E aí, no sentido de criterioso, né? Então, comecei, por exemplo, uma coisa que o pessoal de execução tem muita dificuldade por conta do ego envolvido, né? Dentro das profissões existe o ego, né? O ego do Demais, demais. eletricista, o ego do engenheiro, isso é Eu sei absurdo. mais, Não, eu sei demais. Então, assim, sempre fiz assim. é carteirada até o fim, né? Então, assim, eu não gosto de fazer isso. Então, eu tento ir pelo mais assim, humano possível, né? Então, assim, o que eu fazia com eles? Cara, é o seguinte, não é pessoal. Eu identifiquei que era o quê? Pessoal. Eles achavam que quando você fala do serviço dele, você está falando dele, que ele não presta. Não é isso. Aí eu disse, cara, é o seguinte. Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão pra trazer mais uma pra gente. Tatizão, manda mais uma aí, por favor. Opa, aí sim, essa é um oferecimento da Genix Solar Power, que faz curadoria dos melhores equipamentos do setor fotovoltaico. Acesse a plataforma Genix e saiba mais. Que ele não presta. Não é isso. Aí eu disse, cara, é o seguinte, deixava bem claro. Não estou falando de você, estou falando do serviço. E o seu serviço ele pode melhorar, assim como o meu pode melhorar. Então, quando um outro colega seu vier falar do seu serviço, não é de você, é do seu serviço. Isso é bom para os dois, porque se não tiver bom, vocês vão ter que voltar aqui e ajeitar. Não tem jeito. Isso vai ser ruim para a empresa. Então, não custa nada, enquanto você monta, o outro vir conferir. Aí eu fui criando essa parceria Muito deles legal, muito legal. e acalmando os ânimos, então virou o quê? Rotina deles. Olha o meu Montou o cachorro quadro, invadindo a gravação, gente. eu acho que ele está querendo um choppzinho também. O sextou, né? O sextou. Sextou. Aí, aí eu fui conversando eles, então chegou um nível em que eles entenderam que era importante. Enquanto um crimpa, se o outro estiver perto, puxa, para ver se está crimpado. Porque às vezes não é porque você crimpou errado. Aquela crimpagem mal feita pode gerar incêndio. Então, se um está abrindo o quadro, reaperta, não custa nada. Demorou um tempo, então o que eu fazia com eles? Aí eu instigava eles também, né? Dizia assim, olha, posso puxar? Vocês conferir, posso puxar? Todo mundo pode puxar? Aí pode. Aí nas primeiras eles não tinham conferido, né? Aí eu chegava e puxava. Quando eu puxava, caía tudo na minha mão. Aí ficava olhando assim, eu falei, olha, eu vou dar um tempinho ali, vou dar uma volta, vou perguntar de novo. Aí quando eu voltava, aí já conferia entre eles, eu posso puxar? Não, agora pode puxar. Aí pronto, aí passou um tempo que eu não precisei mais fazer isso, eles entenderam. Então, aí eu fui ganhando essa experiência de campo, habilidade de falar com o pessoal de campo, de saber o jeito certo de explicar. Querendo ou não, a gente tem acesso ao cliente, então aprende a falar a linguagem do cliente. Nesse estágio, eu já cheguei com a parte de conteúdo muito pronta, mas o que eu tive de oportunidade foi ter a oportunidade de ter esse contato com as pessoas e melhorar, na minha perspectiva, melhorar o atendimento, ver os prós, ver os contras, ver o que tinha de ponto de melhoria ali, que eu podia um dia melhorar, o que não tinha. E aí passou-se, acho que eu fiquei lá me formei depois, fiquei mais um ano e meio lá, fiz auditoria em São Paulo, algumas auditorias lá em Bauru, e conheci pessoas de outros estados, de outras empresas, a gente fez algumas auditorias em parceria com o pessoal da empresa de Santa Catarina também. E aí a gente começou a ficar um pouco mais conhecido no meio dessas auditorias. Paralelo a isso, eu comecei a dar curso também, que eu não consigo me segurar, eu Não adoro dar deixa. aula. Adoro dar aula. Tem um aqui na empresa que você vier aqui, eu vou te mostrar, tem um vidro aqui que eu fiz ele de quadro. Olha, Então, assim, cliente que vem aqui para minha loja, senta para já assistir a sai aula, uma entendeu? aula. Meus vendedores aqui também são aula direto de uma salazinha que a gente chama de sala de guerra, que é a sala da venda ali, é no vidro, né? Então é tudo Já vai. riscado, né? É tudo Isso que riscado eu ia ali. te perguntar, né? Até, desculpa até te interromper, Pode né? falar.
para esse lado de venda, né, deve puxar muito para essa parte técnica, mas com a sua condução, o vendedor deve explicar de uma forma muito tranquila, assim, né, para o consumidor final. Isso. Então, assim, outra preocupação minha foi, por conta desse contato que eu tive, eu via que o cliente não entendia. E se o objetivo não é passar uma imagem de que a gente sabe. O objetivo é o cliente entender. Porque, na medida do possível que eu dou esse conhecimento do cliente, dificilmente ele vai fechar com o que eu costumo chamar de Zé Faísca, né? Zé Faísca. Porque depois, em outro momento, eu explico. Tem as categorias que eu brinco aqui, né? Tem o Zé Tem Faísca. categoria? Não, Zé Faísca não é tudo igual. Tem o Zé Faísca, tem o Zé Faísca, tem o Pica-Fio e tem o Chico Reboco. Depois Gente do céu. eu defino aqui. A gelada Mas, esquentou. Resumindo, o Zé Faísca é aquele que não pode ver um cabozinho que ele quer fazer uma gambiarra, entendeu? Esse é o Zé Faísca. O pica-fio é aquele cara que só sabe fazer conexão de padrão de entrada, não entende de instalação elétrica, mas ele diz que ele trabalha na concessionária há 15 anos, então ele entende, só que ele não entende. É o pica-fio, né? E tem o Chico Reboco, que é aquele que na hora de fazer a obra solo, bota, entendeu? Bota a estrutura, faz aquelas asadeltas, né? Dos carros ali. Faz o aerofólio, né? Do cadete, quem tinha cadete, né? Se lembra do aerofólio, então tem essas categorias, né? Então, assim, eu precisava fazer o meu cliente entender, porque na elétrica, até falo para os meus consultores aqui, na elétrica, o problema é mais sério, porque o errado parece muito certo. É muito mais fácil eu explicar para o cliente que se ele fizer solar, vai zerar a conta dele. É muito mais fácil do que eu explicar que tem TUJ, TE, aí tem uma parte injetada, uma parte consumida, tem um crédito, tem não sei o quê, aí tem a taxação, tem fio A, fio B. É muito mais difícil para o meu cliente entender isso. Então, se o meu cliente não entender isso, ele tiver explicações mais simplistas, ele vai entender como certo. E o vendedor, digamos assim, né, gambiarra, ele vai vender a facilidade. Ele não está preocupado com depois. Ele está preocupado em vender, ganhar dinheiro, botar comissão e ir embora. Esse ponto é muito importante, principalmente no atual momento que a gente está com a Lei 14.300. Nossa. Que eu falo, gente, tem integrador, só que só não vende a mãe porque não dá, entendeu? Só não vende a mãe porque já foi vendida para outro. Gente do céu, é um ritmo, né, para vender. E eu fico assim, gente, vocês estão se preocupando se vocês vão entregar? Como é que o pós-venda? Você tem pós-venda hoje para atender tudo isso que você está vendendo, né? O fluxo de caixa é uma preocupação, assim, que eu vejo de poucos, né? E é o coração da empresa. Então, foi muito bom você ter falado nesse ponto, porque, nossa, surreal. Tá surreal. E a gente, assim, como eu venho acompanhando também o mercado desde 2016, fiz auditoria. Então, como eu fiz auditoria, eu conheço também um pouco do meu mercado local e o mercado um pouco aí de São Paulo. Eu sei como as empresas executam, eu já vi pontos negativos, eu sei de empresas grandes que instalam grandes parques e não sei o quê, e o cara não tinha um alicate limpador na execução dele. Então, assim, tenha comprado, tá? Mas, assim, o cara fazia no alicate, eu fui fazer a auditoria, eu reprovei porque tinha 16 strings, entre elas umas 10 desconectadas e outras com ponto quente. Nossa! Então, assim, se isso tem num nível em que o cliente pede um comissionamento, você imagina nesses que não tem, tá entendendo? Então, assim, eu aqui na empresa, nossa conduta, aí já é uma conduta... Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas a Tatizinha deixou um recadinho aqui na mesa do boteco. Convidar os amigos integradores a conhecer o ecossistema Gerando Falcões, voltado para o desenvolvimento social, que tem como objetivo tornar as favelas peças de museu. Pessoal, para quem não sabe, eu faço voluntariado com Jovens Falcões como mentora de carreira. E eu tenho que dizer, viu? Favela é potência. Em breve vocês terão novidades. Vamos levar energia solar para um projeto que vai transformar o espaço das favelas em 3D. Digno, digital e desenvolvido. Contribua e conheça esse projeto incrível acessando www.gerandofalcões.com. Espero você, hein? Da nossa empresa, né? Eu recuso venda às vezes.
eu digo, não dá. O cliente, não, mas se você fizer portanto, não dá para fazer. Não, eu quero passar o cabo desse jeito, não Não dá. vou Se fazer. for, é dessa forma. Porque eu até brinco, né? Assim, meu CREA foi bastante suadinho, né? Então não foi Não foi à fácil me toa, formar, né? conseguir. Então, assim, a gente passou por muita qualificação, muito treinamento. Então, a gente tem que seguir uma linha coerente. Se eu faço auditoria, eu não posso fazer gambiarra. Então, se eu faço auditoria, minha mão de obra é mais especializada, porque eu treino os meus funcionários. Eu opto por não terceirizar. Meus funcionários são treinados por mim. Então, comigo há um tempo já. Então, são pessoas que eu confio no trabalho, que confiam no trabalho que a gente faz. O meu vendedor sabe como vai ser feita a execução, então ele vende muito mais seguro. Ele sabe o que ele está vendendo. Ele não está vendendo algo que vai ser feito por uma empresa A, B, C, que o dono da empresa vai colocar porque é o mais barato que tinha na época. Então, assim, tem isso também. E hoje a gente tem um patamar de equipamentos no mercado, não é igual a 2016. Hoje em dia tem muito equipamento bom. É difícil você pegar um equipamento ruim, assim, é difícil. Quando eu pego orçamento de concorrente, o pessoal traz, você não vai ter equipamento ruim. O que você vai ter? Você vai ter serviços diferentes. Então, assim, o serviço diferente, às vezes chega a ser uma diferença de, às vezes, com o mesmo equipamento, diferença de 10 mil, do mesmo distribuidor, do mesmo equipamento. De um orçamento para o outro é 10 mil. Mas aí o do cara não tem registro no CREA, o cara não tem engenheiro, o cara não tem execução própria. Se só tem terceirizado, aí se der um problema de manutenção, ele vai ter que recontratar uma terceirizada, ele não pensa nesse custo na hora de fazer o preço dele. Então, são vários fatores que a minha empresa não é esse perfil de cliente que a gente quer atender. Então, a gente atende hoje quais clientes? Clientes que querem fazer um negócio, um investimento da forma correta, quer ter segurança no seu investimento. A gente não é o top do mais caro, mas também a gente, É o geralmente, justo, né? É o justo. geralmente a gente se não for o primeiro, a gente é o segundo. Mais caro, né? Mas Mas não é porque é mais caro, é porque a sim, reflexão é o seguinte, é porque estão se tirando tanto para vender que está ficando mais barato. Na realidade, estão se tirando. Eu fui para um cliente em que a proposta dele era 500 e poucos mil e ele perguntou, cara, gostei da explicação, você soube me explicar, entendi direitinho, mas só uma coisa para eu entender. Por que o seu está 100 mil reais mais caro? Aí disse assim, o problema não é esse. Não é porque o meu é 100 mil reais mais caro. A pergunta é, por que os outros estão tirando que está ficando 100 mil reais mais barato? Você quer fazer isso? Aí fui explicando para ele. Entre outras coisas, por exemplo, fator de perda. Tem gente colocando 8% de fator de perda para poder ficar mais barato o orçamento para o cliente, dizendo que um sistema, sei lá, se eu digo que um sistema de 10 kW vai gerar 1000 kWh, o meu concorrente está dizendo que 8 vai gerar 1000. Na prática, não vai, a gente sabe que não vai. nossa, Alan, você Então, deve assim, pegar cada coisa nessas auditorias, né? não, é Eu loucura. imagino, eu É imagino. loucura. E assim, nesse processo, a gente vai vendo como o mercado vai indo. Não é esse tipo de negócio que a gente quer. Então, assim, na concepção, quando eu decidi, vou montar minha empresa, vou fazer algo, eu já tinha esse conhecimento de dar aula, já tinha dado mais de 4 turmas de curso, dei uma curso em Mossoró, e uma turma em Mossoró, 3 turmas aqui em Fortaleza. Então, já tinha de lecionar, de montar, de projetar, de auditar. Então, já tinha percorrido por todo esse nicho. Comecei a percorrer pelo nicho da venda, quando eu montei minha empresa. Você já viu já que eu falo bem pouco, né? Então, Rapaz, não, o eu meu fiquei. perfil. Gente, eu tava conversando com ele, né, antes da gente entrar aqui. Aí ele disse assim: não, é porque eu falo muito, e quando o cliente é influente, eu também falo muito, e ele também fala muito, meu sócio fica perdido. Eu falei: pera, você falou de perfil? Aí ele já foi falando que ele só contrata vendedor por perfil. Então, assim, o Alan negócio aí é mais embaixo, né, Alan? Por falar em venda, em perfil de cliente, perfil de vendedor, enfim, como é que foi a primeira venda da Mareal? Pronto, a gente fez assim. Quando a gente montou a empresa, né? Eu trabalhava nessa outra empresa ainda. E aí teve uns problemas de saúde da minha família, dos meus pais, tinha acabado de casar também. E eu já tinha um sonho de montar a empresa e estava no auge da pandemia. E aí eu pesei, né, as coisas e pensei, cara, eu preciso tomar uma decisão um pouco arriscada, mas eu vou fazer isso, eu vou montar minha empresa. E vou sair, vou pedir demissão e vou sair. Loucura, né? Pandemia, eu tinha acho que 3 meses de casado. E minha esposa também trabalhava, ela tinha saído do trabalho por conta da pandemia, eles tinham feito cortes.
E eu fui pedir demissão. Com a cara e com a coragem. A cara e com a Só coragem. Eu foi. disse assim, eu até brinco, né? Que eu sou corajoso, mas a minha esposa é mais corajosa ainda. Que eu disse assim, amor, tô sentindo assim agora que é o momento para eu pedir demissão e abrir minha empresa. Ela disse assim, vai, eu confio. Então, assim, ela foi mais louca do que eu. E ela, assim, acreditou, desde não sabia o comprometimento que a gente ia ter com isso, com esse projeto. E aí eu saí, acho que foi final de abril. Só que antes eu já estava pensando nisso e pensando se eu ia ter sociedade ou não, eu fiquei pensando nisso. E aí que é uma coisa que é decisiva, né? E É principalmente para a igual um gente que não... casamento, né? É, e sem as partes boas, só a parte ruim, né? Digamos assim. Aí, no caso, né? Que meu sócio não escute, mas ele vai escutar, que eu sei. Olha, Mas, mas no caso, assim, brincadeiras à parte, eu tinha esse pensamento de criar uma empresa, né? Essa era a minha ideia, desde sempre. Uma empresa que todo funcionário quer trabalhar e que todo cliente quer fechar. Então, era essa a ideia que eu tinha muito forte na minha cabeça. Eu não queria montar empresa só para ganhar dinheiro, eu queria montar a empresa para transformar a vida de quem trabalha comigo, para fazer um trabalho de excelência, para o meu cliente gostar, indicar. Então, depois de um tempo, conversando com um amigo, né? Já conheci o irmão dele há muito tempo, estudei na época da escola, e ele é engenheiro civil. E a gente conversando, falando da minha ideia de montar uma empresa, ele disse, cara, gostei, vamos montar junto. Aí alinhou as visões, a gente tinha visões, expectativas. expectativas, a gente sempre se deu muito bem. E ele é um cara que está fazendo pós em estruturas, então o conhecimento de civil é muito pertinente para a nossa empresa. A gente é uma empresa de engenharia, não só de solar. Então a gente tem o registro tanto de civil quanto de elétrica. E o perfil se bate da gente, então complementa, na verdade, né? E tem um outro perfil, tem um perfil mais influente, mas a gente se complementa, então isso foi bacana. Então a gente resolveu fazer. Então, em maio já consegui, por ser influente, conheço muita gente, consegui 5 vendas Olha no só. primeiro mês. Assim, e hoje, comparado ao que eu tenho hoje, eu não tinha o menor preparo para venda. Hoje eu sei disso. Mas foi na cara e na coragem. Foi lá, a gente conseguiu, tinha um colega que estava querendo execução, e a gente tinha o pessoal da execução já, fizemos execução. Pegamos 5 obras no primeiro mês, depois estamos pegando os nossos próprios clientes, fazendo. E hoje a gente está com 2 anos, eu acredito, aí de empresa, estamos com 100 e pouquinhos clientes e crescendo, graças a Deus, né? Não, incrível, Alan, incrível. Eu Aí acho hoje muito eu tô, legal. e hoje eu tô coordenando, porque eu gosto dessa parte de venda, além da parte de engenharia elétrica, né? Eu coordeno o setor de vendas, sou diretor comercial da minha empresa. Aí que eu estava te falando, a questão de perfil, a gente foi atrás de qualificação, foi atrás de entender melhor. Eu gosto muito dessa abordagem, desse conteúdo, desse assunto, né? E aí eu fui atrás desses conteúdos, fui qualificando, e aí fui errando, acertando, errando, acertando. Aí hoje a gente faz, porque existe um perfil ideal de vendedor, assim como existe o perfil de cliente. Então, eu parto do pressuposto, né? Que se o vendedor não se atender bem o cliente, porque se você for um cliente dominante e eu for um vendedor dominante, vai virar uma briga de ego. Se eu não entender e identificar o teu perfil e me moldar para o teu perfil, eu não vou te vender, não vou te fazer claro, né? Isso é ótimo, porque tem uma frase que todo mundo fala, né? Que fala assim: trate o outro como você gostaria de ser tratado. É uma frase muito mentirosa, gente, porque Uhum, você tem que tratar o outro como o outro gosta de ser tratado, né? perfeito. Então, se a outra pessoa ali não. Igual citando o exemplo que você deu, né? Se tem um perfil mais dominante, para que é que eu vou espelhar dominante com dominante, né? Eu vou tratar de uma forma que ele se sinta bem, confortável. Isso. É embate atrás de embate. E outra coisa também é eu entender o perfil do meu funcionário, porque também vou saber como trabalhar com ele. Eu tenho 2 vendedores, 2 consultores com perfis totalmente diferentes. Um é para venda interna, outro para venda externa. Então, mas para as posições que eles estão, são os perfis ideais. Então, assim, que eu acredito que seja ideal. Então, minha forma de trabalhar com um não é a mesma forma de trabalhar com o outro no tratamento, na liderança, no incentivo, é diferente. Porque são perfis diferentes também. Então, isso também melhora o trabalho, né, que a gente faz aqui. Eu acredito muito, né, que as diferenças se complementam, né? Eu Com acho certeza. que se a gente tiver um time que todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo perfil, não sai, né? Você Se imagina. tivesse só influente, você ia Mas conversar o dia todo. por falar nisso, né, eu tô vendo que seu copo tá acabando aí, a gente tá Já nesse tá vazio. momento meio saideira. A quem ou a quem você brindaria hoje, Alan?
Assim, eu acredito que eu brindaria, eu acho que não tem como ser uma pessoa específica, né? Mas são muitas pessoas que passam na vida da gente e deixam oportunidades digamos assim, também exemplos, né? Primeiramente, a minha família, né? Meus pais que me ensinaram a base de tudo que eu aplico até hoje, né? Da minha vida, a Deus também, mas assim, eu dedico aos profissionais que me ajudaram, que me deram oportunidade, que acreditaram nos projetos que eu inseria na faculdade, fora. Eu dedico aos meus funcionários que acreditam no projeto que a gente tem aqui, não é um projeto só meu, né? A Marial não é uma empresa do Alan, a Marial é toda a empresa, todos os colaboradores, é o cliente junto. A gente tem, assim, nossos clientes, boa parte são fãs, são família, não são só clientes, né? É Então, muito são a eles legal que eu isso, dedico. né? A gente forma uma comunidade, né? Isso é Justamente, incrível, justamente. incrível. É Muito isso. bom, Alan. Muito obrigada pela sua participação. Achei fantástica essa história. Espero que com esse episódio o pessoal vá buscar a NBR 16674, né? Que o pessoal fique inteirado. Gente, essa norma é importantíssima, tá? Ela trata ali de todos os procedimentos necessários para o comissionamento. Então, assim, qualquer dúvida pode te procurar, né, Alan? Qual que é o seu Pode procurar. Instagram? Alan, eu mudei um dia desses o Ah, endereço, lá, mas eu ó. vou lembrar. Alan.marealwenge, tá? Aí, gente, ó, perfeito. Alan.marealwenge, você pode chegar lá que eu vou estar lá. Bora, gente. Esse é o Boteco Solar. Alan, muito obrigada por estar aqui com a gente, por compartilhar essa história. Certeza que vai inspirar e também trazer aprendizado para muitos integradores que estão nos ouvindo, viu? Obrigado, eu que agradeço o convite por favor, pessoal, não seja Zé Faísca nem Chico Reboco, por favor, viu? Dá muita dor de cabeça. Ai, gente. E esse foi mais um episódio do nosso Boteco Solar. E se você também quer contar a sua história, acesse www.botecosolar.com.br. Se a sua história for selecionada, eu reservo a melhor mesa desse boteco, você traz a sua história inspiradora e ainda ganha 2 geladas da nossa parceira de toda hora, Genix Solar Power. Te espero lá, hein?